na parte de segunda-feira, o chamado de Abraão. Em Gênesis capítulo 10, vemos o nascimento de inúmeras nações. A palavra geralmente traduzida por nações é Goim, que também pode se referir aos gentios. Esse capítulo 10 de Gênesis diz que a raça humana se dividiu em terras, línguas, famílias e nações. Logo depois que o conceito de nação é introduzido na Bíblia, Deus chamou Abraão para sair de uma dessas nações para ser diferentes delas e do que elas representavam. Deus escolheu Abraão para ser o início de uma nação santa, uma nação separada do mundo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 e vamos ler então os versos 1 até o verso 9. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Abraão se tornou edificador de altares. Onde ele ia, ele edificava altares, chamando a atenção do povo para o Criador dos céus e da terra. Abraão vivia no meio da idolatria em Ur dos Caldeus e Deus o chamou para ser uma nação santa. Deus pretendia usar Abraão para estabelecer uma nação diferente dos reinos humanos. Essa nova nação não deveria ter nenhum rei além de Deus. Deveria mostrar o que aconteceria se a humanidade retornasse ao Criador. Israel foi estabelecido para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Deus lhes concedeu tanta luz, tantos privilégios, que provavelmente não eram vistos no mundo desde antes do dilúvio. Deus acumulou muita luz sobre o povo de Israel. Eles eram os seus representantes na terra. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 4 e os versos 5 a 9. Aqui diz: vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. As nações da terra, os povos da terra, ao prestarem atenção em Israel, eles diriam: este grande povo é gente sábia e entendida, porque Deus incumbiu-os de serem seus porta-vozes, seus guardiões na terra, guardiões espirituais. Verso 7. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E o verso 8. E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Deus escolheu a descendência de Abraão, o povo de Israel, para ser uma nação santa, separada do mundo. E hoje, no Novo Testamento, como Deus age? Deus também escolheu um Israel espiritual do Novo Testamento.
Deus escolheu a sua igreja remanescente para ser uma igreja separada, diferente. Quando Deus escolheu Israel como nação, não era mais uma só pessoa, como no caso de Abraão, servindo a Deus, edificando altares. Agora era uma nação toda, uma nação inteira, que trabalhando em cooperação com Deus poderia exibir a glória do seu caráter. O que os tornavam especiais não eram apenas os estatutos e juízos que Deus lhes dera, mas o fato de os praticarem. Era isso que levaria as outras nações a dizer: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Deuteronômio 4:6. Por mais maravilhosas que fossem as verdades dadas ao povo, a falha em vivê-las e obedecê-las traria maldições em vez de bênçãos e morte em vez de vida. Luz abundante é coisa maravilhosa. É a luz abundante que Deus deu para Israel, é a luz abundante que Deus deu para o movimento profético do tempo do fim, o movimento adventista. Luz abundante é bênção, mas pode se tornar maldição quando nós não praticamos a luz recebida, quando nós não vivemos de acordo com a luz dada por Deus. Então a luz se torna nossa condenação. A história vai se repetir, meu querido irmão, minha querida irmã. Assim como Israel recebeu tanta luz e se apartou de Deus e foi rejeitado por Deus, porque Israel, no ano 34, com a morte de Estevão, no final das 70 semanas, no final dos 490 anos, Israel foi finalmente rejeitado como nação escolhida. A história poderá se repetir com a Igreja de Deus agora no tempo do fim. Igreja de Laodiceia, igreja que se chama povo do juízo. O movimento do juízo, o movimento adventista do sétimo dia começou em 1844. Deus nos acumulou de bênçãos e também de luz abundante, dando-nos a Bíblia e dando-nos também o Espírito de profecia, mais de 60 livros que nos orientam sobre educação de filhos, sobre o nosso lar, o relacionamento de marido e mulher, sobre construção de escolas, sobre como estabelecemos escolas, colégios, internatos, universidades, como orientarmos nossos jovens no caminho do Senhor. Mas, queridos, o que estamos fazendo com tanta luz? Lembre-se, luz recebida será luz cobrada. Deus cobra tudo aquilo que Ele nos dá. Ele não cobra nada que Ele já não tenha dado antes. Portanto, meu querido irmão, que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e sobre mim, para que vivamos à altura da luz abundante que Ele está nos dando, para sermos realmente luz das nações e luz para as nações. Assim como Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Aleluia!